Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Pedro, tá? Eu me chamo Pedro Grijó mais precisamente. Eu vou deixar minhas redes sociais também para vocês me seguirem, tá? Esse é meu primeiro vídeo e eu decidi gravar esse vídeo porque eu vejo que é o problema de muitas pessoas, principalmente daqueles que estão começando na fé, que é o quê? Como fazer no devocional? Como eu posso fazer um momento meu com Deus? Tem um ritual? Tem alguma coisa especial? Eu tenho que acender uma vela, eu tenho que fazer não sei o que. Não, não é bem assim, tá? Eu vou tentar esclarecer todos esses assuntos para vocês hoje. Eu dividi esse vídeo em 5 tópicos, tá bom? É como eu faço o meu devocional e dá certo para mim. Talvez para você possa não dar certo, ou como pode dar certo também, e eu vou ficar muito feliz por isso. Mas se não der certo, você tenta adaptar do seu jeito, de acordo com a sua realidade, e que você possa não deixar de fazer o devocional, porque o devocional é muito importante, tá? Ele faz parte da caminhada do cristão com Deus. Então vamos lá, vamos pro vídeo. Primeiro ponto, antes de tudo, eu inicio o meu devocional fazendo uma oração. E como que eu faço essa oração? Primeiro eu oro por mim, no caso, peço perdão a Deus pelos meus pecados, peço perdão se eu fui uma pessoa que não representei Cristo em determinada situação e tudo mais, faço uma autoanálise, uma autorreflexão naquele momento de oração. Então, primeiro de tudo, eu oro ao Senhor, eu agradeço pela minha vida, eu agradeço pelo meu emprego, eu agradeço pela minha igreja, pelos meus pastores, né, eu agradeço pelos meus irmãos, agradeço também pelas perseguições, pelas lutas, né, agradeço por eu ter perseverado em uma situação que eu achei que eu iria fraquejar, mas como eu tive a capacidade de orar e pedir ajuda, né? Então o primeiro ponto que eu faço é esse, a oração. Eu oro ao Senhor, entrego toda a minha vida. Eu oro também pelos meus familiares, pelos meus pastores, pelos meus amigos, pela minha esposa, pela minha família, né? Eu sou casado, eu tenho um filho de 4 aninhos chamado Mateus. Então eu faço tudo, só que antes disso tudo eu começo por mim. Eu oro por mim porque eu preciso estar bem para minha família também poder ser abençoada através da minha vida, já que eu sou o provedor da minha casa, então eu preciso estar bem. Então tem que orar primeiro por mim, depois eu oro por eles e pelos demais. Né? Então, primeiro ponto, gente, oração. Tem um teólogo que diz que a oração é o oxigênio da alma. Ou seja, se eu prender a respiração, ficar sem oxigênio, eu morro. Né? Então, se eu ficar sem oração, a minha alma morre. A minha alma ela cai. Eu fraquejo na fé. Né? Segundo ponto, gente, louvor. Não é sempre, tá? Mas às vezes eu gosto, às vezes uma música que eu ouvi num culto e mexeu muito comigo, né? Aquela música falou muito ao meu coração, é uma música que exalta ao Senhor, é uma música cristocêntrica. Eu paro, pego essa música, ou às vezes o Espírito Santo me traz a lembrança uma música e eu canto aquela música ao Senhor, né? Claro que eu sou um péssimo cantor, não vou cantar aqui para vocês, mas a minha ideia é o que? É um relacionamento, é uma intimidade minha com o meu Pai. Né? Então eu canto um louvor a Ele. Não é sempre que eu faço isso, mas às vezes me dá um desejo no coração e eu canto um louvor a Deus. Então, se você quiser, você pode cantar, né, 1 ou 2 louvores, seja lá o que for, tá bom? Antes de mais nada, gente, como o canal é novo, então eu preciso que você se inscreva, curta, comenta lá, fala, nossa, tá horrível, nossa, tá legal, acho que você pode trazer esse tema, trazer outro, ou você pode melhorar nisso ou naquilo. Não importa, só comente alguma coisa, tá bom? Porque eu tô começando, tô caminhando, então a ajuda de vocês é muito grande. E se inscreva lá no canal também, que é muito importante. Então vamos lá, vamos voltar. Aí, beleza. Fiz o quê? Iniciei com a oração, iniciei com o louvor. Terceiro passo, eu vou para a leitura da palavra. O que é? Como é que eu escolho um texto? Eu não abro a Bíblia de forma aleatória. Vamos ver aqui, aí tá lá, e você será condenado ao fogo do inferno. Não, esse aqui não é legal, vamos mudar. Não, eu hoje, Pedro, eu faço como? Desculpa, eu balancei a mesa. Hoje eu, Pedro, eu faço como? Eu faço o seguinte, eu gosto muito das cartas, né? Sejam elas paulinas ou não, sejam os evangelhos, eu gosto muito do Novo Testamento, mas precisamente as cartas. E eu estava estudando, né? O meu devocional era baseado na carta de Tiago, agora eu estou na carta de Gálatas. Tiago não é uma carta, é uma epístola. Só uma correção. Brincadeiras à parte. Mas eu escolhi a carta de Tiago. E aí eu começo ali do capítulo 1. Na minha Bíblia ela tem umas divisões, na sua Bíblia vai ter um outro tipo de divisão. Mas eu começo ali no capítulo 1.
né? E eu estudo essa carta toda. Então eu aproveito a divisão da minha Bíblia, ou quando não, quando eu tenho um comentário de algum livro, ou uma carta, alguma coisa assim da Bíblia, eu me baseio no comentário, né? Me baseio na estrutura que o comentarista determinou. E aí eu estudo, cada dia eu estudo aquilo ali. Por que eu acho isso importante? Por dois motivos. Primeiro motivo, eu vou conhecer de forma profunda a vontade de Deus para aquele povo, para aquela época. E a Bíblia, por se tratar de uma escrita atemporal, ou seja, a santa palavra de Deus ela está acima do tempo, eu procuro ser o mais fiel possível em entender a realidade daquele povo e colocar em prática, trazer para a minha vida hoje, para entender e aplicar na minha vida. Tá? Segundo ponto, eu vou ficar um exímio conhecedor daquela carta. E aí eu também estarei preparado, se eu tiver uma oportunidade na minha igreja, ou for convidado por uma outra igreja a pregar, trazer uma palavra, ou trazer uma palavra de conforto para os meus colegas de trabalho, para os meus irmãos, eu vou ter a capacidade de estar com conteúdo, eu vou estar com um conteúdo robusto e vou poder falar com conhecimento, né? Com autoridade. Então eu escolho um livro e medito naquele livro, eu não estipulo o tempo, tá? Em 4 semanas eu vou terminar. Não, eu começo e não tenho dia para acabar. Se o livro for me trazendo muito mais conhecimento novo, eu vou ruminando mais ainda ele, vou continuando, vou permanecendo nele, tá bom? Então o primeiro ponto é esse, a gente precisa fazer essa leitura. O terceiro tópico, a gente faz a leitura dessa carta, da palavra, só que eu faço desse jeito. Aí tem um Antigo Testamento, você pode começar de Gênesis, você pode começar em Êxodo, não importa, tá? O que você se sentir mais à vontade, você pode começar nos Evangelhos. Eu me sinto mais à vontade com as cartas por questões pessoais mesmo, opção minha. Eu gosto principalmente da carta de Tiago, eu sou apaixonado pela carta de Tiago, né? Então, o terceiro ponto desse vídeo é esse. Você lê o texto, medita, peça ao Senhor, quando você estiver lendo esse texto, Senhor, me traga compreensão, me traga clareza do que eu ainda não entendi desse texto, me mostre como eu posso aplicar tal texto à minha realidade hoje. E o Senhor, com certeza, o Senhor vai te revelar, o Senhor vai te trazer isso, tá? Então vamos relembrar? Primeiro tópico, nós falamos sobre o momento de oração, você vai orar por você, por sua família, por quem você quiser. Segundo tópico, uma coisa mais opcional, você pode cantar um louvor, cantar uns salmos, tá? Terceiro tópico, leitura da palavra, que é o que nós finalizamos agora. Quarto tópico, e não menos importante, orar o texto. Eu tô olhando aqui pro lado que é pra minha colinha, né? Orar o texto. Eu acho essa questão de você orar o texto muito interessante, porque você ouvindo a sua voz, você presta mais atenção. Sabe aquelas pessoas que falam alto demais? Muitas das vezes, ou elas são surdas, ou elas estão querendo ouvir o que elas estão falando. Né? Eu tenho muito esse costume, às vezes eu me pego falando muito alto, mas porque eu estou querendo ouvir o que eu estou falando, para ver se o que eu estou falando não vai ferir, ou eu não estou falando algo de errado. Né? Então, às vezes eu só pego falando alto justamente por isso. Então, quando você lê o texto em voz alta, aquilo ali entra na sua mente com um modo diferente. Seu cérebro está trabalhando de um jeito para você entender, não só ler, mas você ler, escutar e entender o que você está lendo e está escutando. Não sou um cientista, não sou da área, não posso explicar tecnicamente, mas é basicamente isso e funciona comigo. Às vezes eu pego o texto e leio em voz alta para eu massificar. Quando eu vou preparar uma pregação, eu não faço até um dia antes, que é quando eu começo a preparar pego os bolsos, monto a pregação, mas eu só leio o texto. Só leio o texto diariamente. Né? No dia eu leio mais de 10 vezes o texto. Se a gente for pegar os 5 dias na semana, se eu for pregar num sábado ou num domingo, eu já li o texto mais de 50 vezes naquela semana. Para o texto massificar. E eu leio em voz alta muitas vezes, tá? Claro que no trem eu não vou ficar gritando, lendo em voz alta. Até porque eu trabalho no centro, eu vou de trem. Então, assim, é muita correria, né? Muito falatório. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. É importante vocês lerem o texto em voz alta para vocês ouvirem. Né? E aquilo ficar na mente de vocês, ficar reverberando na mente de vocês. E como que eu encerro o meu devocional? Com mais uma oração final. Né?
É aquele momento ali que eu oro novamente ao Senhor, como eu orei lá no terceiro e no quarto tópico, né? Eu oro ao Senhor pedindo para que aquela palavra entre no meu coração, para que aquela palavra fique cravada no meu coração e que eu possa ter a oportunidade de pregar para uma pessoa aquela palavra, que eu possa ter a oportunidade de colocar em prática na minha vida, tá bom? Não é só ficar na teoria, mas eu peço a Deus que Deus possa me ajudar a colocar em prática aquela palavra, aquele estudo, aquele momento que eu tive com Ele, para que eu possa crescer em espírito, crescer em verdade. E esse é um momento onde eu oro novamente por toda a minha vida, pelos meus projetos, pelo meu ministério, pela minha família. Eu oro pelos meus pastores, eu oro por tudo que vem, o que o Espírito Santo vai trazendo, eu vou orando, né? Eu tenho um meu momento, esse momento eu tiro para poder refletir também em oração, fico em silêncio em alguns momentos na oração, para dar a oportunidade do Espírito Santo falar ao meu coração, né? Então eu divido assim o meu devocional, tá? Eu espero que esse vídeo ele possa te agregar algum valor, tá? Como eu falei no início, no meio do vídeo, curta, comenta, compartilha, segue o meu canal, tá? Eu tô começando agora, então assim, eu vou precisar de ajuda de vocês para ter ideias para colocar os vídeos no ar, tá? Eu espero que a palavra que eu venha trazer, ela não venha trazer glória para mim, mas venha trazer glória para Deus, tá? E que vocês possam ser transformados através do Espírito Santo pelo que o Senhor vem colocando no meu coração para gravar os vídeos. Beleza? Muito obrigado, gente, e Deus abençoe vocês.